Camaradas e amigos, é com enorme alegria que eu estou aqui convosco nesta reunião, neste animado almoço da Associação 25 de Abril. Eu, portanto, estou muito satisfeito com os democratas de vários matizes que nós conseguimos reunir aqui nestes almoços para participarem connosco na discussão do Portugal Democrático, do Portugal de Abril, que nós iniciamos essa revolução em 1974 e que é uma revolução que está inacabada. Uma das lições que eu aprendi como soldado de Abril foi esta: os revolucionários, os verdadeiros revolucionários, devem estar onde estão as massas. E nós temos que aproveitar os descontentamentos setoriais que surgem para fazer uma revolução maior. Foi justamente o que os capitães de Abril revolucionários fizeram. Para os mais novos, eu queria só lembrar o seguinte: quando se fez a Revolução de Abril, começou por uma coisa insignificante. Havia uma rivalidade entre os oficiais do Exército, que eram formados no Colégio Militar, e aqueles que eram formados ad hoc, eram os oficiais milicianos. Porque com a Guerra Colonial, o Salazar e mais tarde o Marcelo Caetano tiveram imensas dificuldades de formar oficiais para os batalhões que tínhamos que mandar para os 3 teatros de guerra. E então houve necessidade de formar rapidamente ad hoc oficiais a toda a pressa, feitos a martelo, que não eram tão competentes e preparados como os do Colégio Militar e que tinham que tomar conta das companhias, e depois de terem ido ao ultramar 1 ou 2 vezes, eram graduados, subiam de posto, subiam para coronéis e já comandavam um batalhão e por aí fora. Mas levantou-se um problema, que eram os militares de carreira que levavam anos de estudo, portanto, na Academia Militar. Disseram: pá, como é que é possível ver estes tipos agora que estudam meia dúzia de anos, saem da universidade e já são oficiais? E havia um descontentamento latente. O que é certo é que os revolucionários que queriam derrubar o fascismo aproveitaram esse descontentamento e disseram: vamos realmente fazer uma revolução, isto não pode continuar assim. E descobriram que havia condições para uma revolta mais alargada. E foi o que fizeram os capitães de Abril: aproveitar esse descontentamento para deitar abaixo o sistema fascista que já ia com 48 anos de existência. E, portanto, é essa lição que eu norteio a minha conduta e o meu combate. Tudo o que eu sei, tudo o que eu sou, devo ao 25 de Abril, aos capitães de Abril, devo ao meu quartel, Batalhão de Caçadores 5, e sigo essas instruções, constantemente. E é por isso que eu, a certa altura, abandonei o Partido Comunista Português. Não porque eu deixasse de ser comunista, porque sou comunista, mas porque vi que havia necessidade de agregar outras forças. É necessário, como dizia o Álvaro Cunhal, criar outros partidos que, não sendo identificados com a força, que a foice e o martelo, que defendam os ideais de Abril, para reforçarmos a luta. E então eu encontrei um partido que estava abandonado, desativado, estava numa gaveta. Foi uma oportunidade que encontrei para me introduzir lá e conduzir novas lutas, para reforçar a luta dos militares de Abril, a luta pelo 25 de Abril, que está inacabada. E eu queria só lembrar, não queria amassar aqui os camaradas aqui presentes, queria só lembrar que a nossa luta enquadra-se num contexto de história mais amplo. Quando se deu a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, em que o Hitler mergulhou a Europa num caos, e onde morreram 50 milhões de europeus, 20 milhões na União Soviética, foi a União Soviética que conseguiu deter as hordas nazis, o nazifascismo. Que o nazifascismo era a forma mais belicosa e mais reacionária do imperialismo. E conseguiu a União Soviética derrotar o nazifascismo. E com um custo de 20 milhões de mortos. E então as forças do imperialismo burguês recuaram. E então vieram com uma ideia: vamos construir a Europa Social. Vamos construir a Europa Social. Porque entretanto a União Soviética defendia direitos avançados para os trabalhadores. Aboliram-se as sinecuras na União Soviética. Nenhum trabalhador, nenhum intelectual podia ganhar mais que um salário de um operário especializado. Começou-se a dar escolaridade, acabar com o analfabetismo, a igualdade de trabalho para homens e mulheres. Grandes conquistas sociais, graças à Revolução Soviética do Lenin, em 1917.
E então a Europa capitalista viu necessidade, os capitalistas sentiram necessidade de abrir mão. Nós também somos democratas, também somos pelo Estado Social. E começaram a defender o Estado Social. Começaram alguns países no norte da Europa, regalias para os trabalhadores, desde o berço até a velhice. E muito bem. Mas reparem, os camaradas e amigos, essa política de fachada do imperialismo, manhosa, subtil, ardilhosa, durou até à queda da União Soviética. A partir do momento que se dá a implosão da União Soviética, os capitalistas, os imperialistas, recuperaram a ideia daquele economista de Chicago, Milton Friedman, onde ele defendia a liberalização completa do mercado. A segurança social é insustentável. Não podemos garantir reformas a toda a gente. O Estado Social é uma utopia, não pode ser. E então eles agora, com a queda da União Soviética, estão a balançar-se para a destruição completa do Estado Social. Os pobres, os velhinhos, os carenciados, isso é para as igrejas, isso é para as religiões, para a Santa Casa da Misericórdia. O Estado não tem nada a ver com isso. Portanto, a política da burguesia, dos grandes senhores do dinheiro, agora ganhou num fogo. Eles, com a queda da União Soviética e dos países socialistas, julgam, nós ganhamos a aposta, e querem subjugar os povos. E então a tarefa dos revolucionários, e eu também vou dar o meu contributo, nos opormos a essa pretensão. E então o que é que nós fazemos? Convidamos aqui à nossa associação as pessoas que não pensam como nós, que estão enganadas pelos partidos burgueses. Nós estamos infiltrados no Partido Socialista, por exemplo. O Partido Socialista é um partido que metade está dominado pela burguesia e a outra não está. Estão lá os revolucionários de Abril e impedem que ele resvale para a direita. Mas é tarefa dos democratas estarem nesses partidos burgueses e impedir que eles resvalem para a direita, para o 24 de Abril. E convidamos aqui vários amigos e vários camaradas que são de outros partidos, de outras forças, e convidamos com o objetivo de reeducá-los, nos aproximar de nós, porque a nossa luta, nós não podemos fazer a revolução sozinhos. E, naturalmente temos que convidar amigos que, embora tenham alguns desvios burgueses, que não sejam revolucionários, os transformar em revolucionários, que isso é a tática dos revolucionários. E portanto eu não queria me alongar mais, porque já estou a falar... Ainda tem 3 minutos, 3 minutos. Era portanto dizer que eu estou aqui num Partido Trabalhista Português para reforçar a luta de Abril, reforçar a luta dos capitães de Abril, porque essa luta foi inacabada. Por exemplo, uma das coisas que os revolucionários esqueceram foi de sanear a justiça. Nós, quando fizemos a revolução, nacionalizamos a banca, fizemos a reforma agrária, introduzimos modificações profundas na administração do aparelho de Estado, acabamos com os monopólios da CUF, enfim, a Siderurgia Nacional, os MEUs, nacionalizamos a banca e tudo mais. Mas os revolucionários cometeram um pequeno grande erro, que foi deixar os juízes da boa hora, aqueles juízes fascistas, condenavam os democratas, condenavam os comunistas, os antifascistas a longas penas de prisão, onde os democratas eram julgados nos tribunais plenários, e quando iam se defender vinha o agente da PID, agredia o preso mesmo à vista do juiz, e o juiz não dizia nada, porque o juiz era fascista. E esses juízes fascistas, em vez dos militares de Abril os terem saneado, deixaram eles a se reformar com grandes mordomias. O que é que esses senhores fizeram? Fizeram o SES, criaram o SES, o Centro de Estudos Judiciários. 1 minuto, Samuel. O que é que eles fazem? Criar juízes fascistas, magistrados do Ministério Público, fascistas, contrários aos ideais de Abril, e que perseguem os democratas. Eu só à conta desses senhores já tenho mais de 30 processos. O objetivo deles é me prender. Porquê? Porque são forças reacionárias que não foram desativadas no momento próprio. Mas ainda vamos a tempo, camaradas. Se nós formos unidos e se continuarmos com a nossa luta, esses focos de resistência ao Portugal de Abril podem e devem ser vencidos. Muito obrigado. Obrigado.